Olá novamente. Hoje eu tô tendo que gravar aqui da minha casa, deixei os meus aparelhos todos lá no consultório, tive que improvisar tudo aqui, não estou usando o microfone, mas espero que o áudio fique bom, que você consiga ouvir aí do outro lado. Acho que não vai ficar ruim não, porque aqui tá mais quietinho, tá em silêncio. Mas vamos lá. Diz uma coisa, você é aquele tipo de pessoa que depois de uma reunião, depois de uma conversa com uma pessoa em inglês, para e pensa assim: putz, eu devia ter usado aquela outra palavra. Meu Deus do céu, usei o tempo verbal errado. Nossa senhora, eu falei aquela coisa daquele jeito. Meu Deus, que vergonha. Aí você fica um mês inteiro, às vezes 3 meses, só pensando naquele erro e no que o outro pode estar pensando de você. É esse o seu caso? Você fica se martirizando por conta disso? Pois é, hoje eu vou trazer um outro olhar que talvez possa te ajudar a não ficar tanto tempo se martirizando por conta disso. Se você não me conhece, meu nome é Cristiana Moura, eu sou hipnoterapeuta. A minha especialidade é o desbloqueio do inglês, mas na área emocional. Só que eu também trago algumas percepções em relação ao próprio idioma, percepções em relação à aprendizagem que vai poder te ajudar muito nesse desbloqueio. Então vamos lá para o tema de hoje. Muitas pessoas, elas sofrem depois de terem participado de uma reunião, de terem participado de uma conversa, em que ela começa a se questionar e se procurar todos os erros que aconteceram durante a reunião ou a conversa. Então, deixa eu te trazer um outro lado aqui, que muitas vezes o que está falando com você, ele só quer uma informação. Às vezes ele não está prestando atenção na sua gramática, se ela está correta, se você usou o tempo verbal correto. Não, às vezes ele só quer uma informação. E eu comecei a perceber isso ainda mais enfaticamente por conta de um episódio que aconteceu aqui na minha casa com meu marido. Meu marido, ele trabalha numa empresa multinacional e teve um dia em que o presidente da empresa mandou um vídeo para todos os funcionários para explicar um determinado problema que estava acontecendo na empresa. E quando eu ouvi o meu marido ouvindo o vídeo, né, vendo o vídeo do presidente, eu percebi que o presidente, ele era um estrangeiro que estava falando português. E aquilo me chamou a atenção, mas eu não prestei atenção nos detalhes, tá, do vídeo. Eu tava vendo, eu vi que ele estava ouvindo, mas algumas coisas eu comecei a prestar atenção e teve um determinado momento no vídeo em que a pessoa do vídeo falou assim: eu desejo a todos vocês. Então essa palavra todos me chamou bastante atenção, mas fiquei na minha. Quando o vídeo terminou, eu perguntei pro meu marido: o que o presidente dessa empresa queria? Ah, não, Cris, ele estava aqui explicando as mudanças que vão acontecer, para a gente ficar tranquilo, para não ficar preocupado com o que vai acontecer, enfim. Ele entendeu todo o contexto do vídeo. Aí, para provocar, eu perguntei: me diz uma coisa, quantas vezes ele errou os tempos verbais em português? Ah, meu marido: não sei, Cris, deve ter errado algumas vezes aí, né? Afinal de contas, ele não é brasileiro, né? Falei: legal. Falei: quantas preposições ele errou ou ele deixou de usar? Ai, Cris, não sei. Deve ter tido, mas não sei, né? Ele já estava intrigado comigo. E aí eu fiz a pergunta: quantas palavras que não existem na língua portuguesa ele usou nesse vídeo? Ah, meu marido falou: acho que nenhuma. Eu falei: mas ele usou sim. E aquilo lá foi a resposta que eu precisava para entender uma coisa. O que eu queria, o que eu entendi naquele momento? Que quando as pessoas, elas estão falando, né, quando elas estão te perguntando algo, muitas vezes elas não estão questionando a sua gramática, elas estão querendo uma informação que você tem para passar. E muitas vezes você dá a informação com o inglês que você tem. Isso não significa que você não precisa estudar sempre para poder lapidar cada vez mais e aprimorar e blá blá blá. Mas naquele momento você passou a informação que ele quis. Quando ele recebeu a informação, se ele entendeu, o que ele vai fazer? De repente ele pega a informação que você passou e vai falar pro time dele o seguinte, igual meu marido falou comigo:
Meu marido explicou tudo nos tempos verbais corretos, nas preposições corretas, com as palavras em português que existem. E quando eu questionei nesses detalhes, ele não sabia me falar, porque isso não era importante. Então, muitas vezes, o outro está querendo que você diga algo, uma informação que ele está precisando. A partir daquele momento, pronto. E eu tenho certeza que quando termina toda, digamos, uma reunião, quando termina essa reunião, você fica assim, ai, caraca, eu errei aquele tempo verbal, putz, eu esqueci, eu usei a preposição errada. Eu tenho certeza absoluta que se você ligar para a pessoa que te perguntou, lá do outro lado do mundo, e falar assim, cara, quais foram os erros que eu cometi no inglês? A pessoa acha que ela não vai nem saber te falar. Ela fala, sei lá, não sei. Você é brasileiro, você não é falante da língua inglesa, então você deve ter tido alguns erros, mas não sei, não prestei atenção. E vida que segue. Só que o que você faz com você? Você fica se questionando, você fica se martirizando pelo erro que você fez. Só que aí sim, aí você acaba ligando dentro de você, acendendo, ativando dentro de você essa parte emocional negativa, que tá ligando ao quê? A sua incapacitação, a sua insegurança, a sua inteligência. Isso não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Então, quando for assim, você tem que falar o quê pra você? Eu sei que meu inglês não foi perfeito, mas eu estou estudando justamente para aprimorar cada vez mais tudo isso. E pronto, você fez o seu papel. Se ninguém te questionou, é porque você fez o seu papel. Mas, Cris, tem aquele que fica me olhando com aquela cara. Muitas vezes, aquele que tá te olhando com aquela cara de, ai, ele errou. Às vezes ele nem tá vendo o seu erro. Às vezes tá, mas às vezes não tá. Às vezes ele tá, o quê? Algumas coisas podem acontecer. Ele às vezes vê o seu erro para não ver os erros que ele mesmo comete, porque é mais fácil a gente botar o dedo, né? Apontar o dedo pro outro do que para mim. Às vezes ele não tá nem questionando aquilo que você tá falando, às vezes ele tá assim, cara, se fosse eu para falar tudo isso, eu tava era lascado. Então você não sabe o que tá dentro da cabeça do outro, e o que tá dentro da cabeça do outro, na cabeça do outro, você não tem que saber. O que você precisa saber é o seguinte: passei uma informação, entenderam, ficaram felizes? Pronto, você fez o seu papel. Então, muitas vezes, não entre nessa de você ficar se mutilando com seus pensamentos, porque isso só vai piorar a situação. Mas tem o que? Muda isso pra eu fiz o meu melhor, eu falei o que eu tinha que falar, dei a informação que eu precisava ter dado. Fez sentido isso que eu te falei? Se fez, comenta aqui comigo, dá o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam saber disso, que muitas vezes você fica se questionando, você fica se matando por algo que já está resolvido. Espero você na próxima semana, espero que você tenha gostado desse vídeo, e num dos próximos vídeos aí eu quero falar sobre hipnose, hipnose, como é que tudo isso funciona, como é que funciona a hipnoterapia. Então, aguarde aí para os próximos vídeos.